Meus irmãos, bom dia. Vamos louvar o Senhor, nos colocando em pé. O hino fala: uma coisa pedi ao Senhor. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Vamos na sequência louvar o hino que diz: verdadeiro adorador. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Ai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, e me faz segundo o teu coração. Ache em mim verdadeiro adorador, com veste de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venho ungir em oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Faz de mim um verdadeiro adorador, faz de mim um verdadeiro adorador. Nós vamos na sequência louvar com Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo.
Filipenses 2, 11 ao 15. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua bondade, a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Vou estar louvando um hino que diz que quando a gente não tem palavras para orar, e no meio das lutas, né, às vezes falta palavra até para a gente orar para o Senhor, né? Tanta, às vezes, tristeza que a gente está, ou deprimido, né? Então a gente pede para o Espírito Santo fazer isso por nós e Ele faz. Amém? Então o hino diz assim: quando você fica triste, o desespero insiste em te abater, a angústia invade o seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém para te ajudar, apenas dobre seus joelhos e, se não tem palavras, comecem a chorar. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo mesmo antes de falar. Ele conhece teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os seus joelhos e em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavra mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar por você. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo mesmo antes de falar. Ele conhece teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Nós estamos conversando com os irmãos sobre uma série sobre as leis do sucesso ou as leis da autorresponsabilidade. Já falei no passado sobre a questão da gente aprender a dominar a nossa fala, né? A nossa língua, né? E eu quero passar hoje sobre a questão da reclamação, também que envolve a nossa vida. Então, aqui na projeção, nós temos na primeira ponta, a primeira lei, né? Se for criticar alguém, né? É para que eu possa me calar. Foi dado no ano passado. E hoje vamos tratar sobre a segunda lei, que é, se for para reclamar,
das circunstâncias que eu venha dar sugestão. Muitas vezes é difícil dar sugestões, né, para quem não quer receber a informação ou o ensinamento. Vindo aqui para o texto da palavra de Deus que eu li, Filipenses, né, 2, versículo do 11 até o versículo 15, nós aprendemos que Paulo, falando para os irmãos de Filipe, sobre a importância de confessar a Jesus, né? Que todo joelho se dobrará, ninguém vai estar dispensado desta atitude. Como eu sempre falo aqui para os irmãos, não falamos aqui da religião da nossa igreja, mas de Jesus. A nossa igreja tem essa missão de pregar o evangelho. Então Paulo nos convida a pensar nessa questão aqui, importantíssima. E vou me deter no versículo aqui 14. Não é o nosso caso aqui, claro, mas como é um ensinamento, nós possamos pegar essa mensagem e aplicar, que não é nenhuma indireta para nós aqui. Tudo que nós tratamos aqui é para o nosso crescimento. Então eu já aprendi essa questão, eu trato, isso é muito difícil, muitas vezes, para mim também, né? É um desafio para todos nós. Então a nossa mensagem de hoje, o tema é o seguinte, nosso dominical, é que cuidado com a reclamação mental, aquela que você não escuta, ou melhor, ninguém está escutando, somente você vai ouvir, é a minha mente me reclamando. Essa briga interior, ela nos leva a um sofrimento, que ninguém percebe. Você vai no médico, ele te dá um monte de remédio, e você volta para casa e continua aquela reclamação interior. Ele fala o que no versículo 14? Fazem todas as coisas sem murmuração nem contendas. Dá a entender que havia ali entre os irmãos alguma situação que não estava muito legal, né? Que havia alguma reclamação entre os irmãos ali em Filipe. Filipenses aqui, os irmãos sabem que é a cidade de Filipe, né? Paulo escreveu para os irmãos de Filipe, né? A da Filipenses. E então a lição para nós, para a minha vida, é que eu preciso trabalhar dentro da minha vida, cada dia, cuidar, zelar pela minha mente. A mente, irmãos, é como se fosse um jardim. As irmãs têm seu jardim em suas casas, os irmãos também têm seu jardim em suas casas. Como é que faz seu jardim? Você vai lá no jardim, o que faz no seu jardim? Vai lá, olha, né? Tira as folhas que estão ressecadas, joga uma água, não pode jogar água com muita força, vê? Se jogar água com força não dá. Água, né? Com a dorzinha de lá devagarzinho, vai, né? O cuidado, né? Vai cuidando. Não é com a nossa mente, você não pode chegar aí e fazer, sai, devagar com a nossa mente, fica tratando para o nosso crescimento. Então, Paulo ensina que precisamos praticar. Então, a lei do sucesso desse dia para nós aqui é que, se for para reclamar das circunstâncias, que eu dê sugestão. Sua comida está muito salgada a comida. O que vai dar o que sugestão? Coloca pouco sal, né? Ou então vem fazer a comida. Às vezes acontece na nossa casa, né? O esposo fala: ai mulher, a comida está muito salgada. Aí nós falamos: o que você vai fazer a comida? Mas já se irrita, porque essa palavra já nos estressa. E nós muito rápido ficamos estressados. Por isso nós temos que trabalhar a nossa mente, que é o comando, né, da nossa movimento, nosso viver, né? Então, a lei do sucesso para nós, da autorresponsabilidade, é que eu preciso estar antenado, estar atento às minhas reclamações internas, que ninguém vê. Você está na festa, um movimento maravilhoso, você está reclamando na sua mente: ninguém gosta de mim, ninguém me ama, e etc. É uma reclamação. Isso tem que ser extirpado, mandado embora. Vamos aprender a gratidão. Então, vamos trocar a reclamação interna pela gratidão interna. Mas como eu vou agradecer se está tudo embaçado na minha vida? Alguém pode indagar, né? Eu vou agradecer.
Agradeça. E quando eu agradeço, eu fortaleço o sentimento da minha vida, a gratidão. Quando eu vou no jardim lá, na minha casa, nossas casas, olhar como é que está a nossa plantação, como é que a gente faz? Meu amigo aqui, o vizinho aqui, ele está plantando muita coisa, me mostrou o jardim. Poxa, está crescendo aqui, as abóboras cresceu, esparramou na terra. Uma coisa, porque ele vai lá e vai cuidando, estirando capim, cuidando. Assim é a nossa mente. Se eu não cuidar da minha mente, eu vou me tornar pessoa escrava do sistema, da igreja, do pastor, do meu pai, da minha mãe, escrava das pessoas. Não sejamos escravos de ninguém. A sua vida não depende do outro para respirar, depende de Jesus, mas não podemos ser escravos, libertos. A reclamação nos escraviza. A reclamação interna, ela é tão perigosa, irmãos, que a gente faz até no automático. A gente já acorda reclamando. A gente dorme agradecendo a Deus, maravilhoso. Obrigado. Aí de manhã de novo trabalhar, tem que levantar, já acorda reclamando. Porque trabalhar o interior é um desafio. Como é importante então o trabalho terapêutico na nossa vida, a terapia é importante para a nossa vida. Como é importante a oração da nossa vida, a oração é a terapia. Jesus falou para nós, Mateus 6,6, entra no teu quarto e ora, tu vai estar em silêncio no nosso quarto e fala com o Senhor. Então lá com Jesus, a gente fecha a porta e fala tudo. Não precisa falar para ninguém que estamos tristes, porque ele já sabe. Tem que mostrar que somos alegres com as pessoas, porque estamos de Jesus. Irmãos, não é ser falso não. Não é mostrar aparência, não, é você mostrar a sua autenticidade. Você está com Jesus, está feliz. Então Paulo quer dizer para mim o seguinte: você tem que colocar na sua cabeça, Aldo, que faça as coisas sem murmuração. Repito, aqui nós não fazemos nada disso, nós fazemos com alegria, né? Mas no contexto aqui no ensinamento, talvez o irmão estivesse lá fazendo uma coisa, reclamando, de novo pegar esse copo aqui novamente, essa água, lavando essa louça, reclamando. Não faça isso. Faça, na linguagem minha agora, com alegria, né? Faça com alegria. Como eu vou fazer as coisas para Deus com alegria e para nós também? Você já escovou algumas vezes o seu dente sem estar satisfeito? Tem que estar feliz. Poxa, com o meu dentinho aqui, né? Então, às vezes a gente vai tomar um banho, então, a água está muito gelada, muito quente. Muda um pouquinho o tempero e tal. Então, fazer sem murmuração é uma tentação mental. Somos tentados. Aprendemos aqui quinta-feira no curso, né, sobre a comunicação. Estamos aprendendo e ninguém sabe tudo. Todo dia aprendemos um pouquinho mais. Não existe o dono da verdade, só Jesus. Amém? Só o Senhor. Então como é que eu faço para me tornar uma pessoa anti-reclamadora? Trabalhar o meu interior, trabalhar a minha intimidade comigo mesmo e com Deus, né? A igreja, ela existe na terra para ensinar-nos a buscar a face do Senhor. Paulo então fala em Filipenses 2, versículo 2, fala assim: completai o meu gozo. O que é gozo? Alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensamento, tendo o mesmo amor aqui é ação, é sentimento, é comunhão. O mesmo ânimo aqui é fé, potência, ousadia, determinação, tendo o mesmo, pensando as mesmas coisas. Quando nós estamos em nossas casas, na nossa família, se nós pensamos tudo no mesmo modo de pensar, o que vai acontecer?
bênção acontece naquela família. Mas se um pensa o contrário, o que vai acontecer? Quebra a harmonia. Em qualquer lugar é assim. Na família, na igreja, lá no campo de futebol, lá, pessoal, estou jogando agora no jogo. Tem que estar na harmonia. Então como é que eu posso fazer a minha mente para a harmonia? Não reclamar no meu interior. É eu. Não tem nada a ver com o outro, é eu. O problema está comigo, é eu cuidar desse processo. E não culpar a minha mãe, a minha avó, bisavó, tataravó. Não culpa o outro, tem que cuidar. E não é culpar, é cuidar da minha vida. Olha a palavra, 2C. Cuidar e culpar. A tendência nossa mental humana é sempre culpar. Culpar as pessoas, culpar o professor, culpar o pastor, culpar todo mundo. Mas o que está de importância aqui não é culpar ninguém, é cuidar desse vírus mental que não desprega de nós. Não desprega de nós, é unha e carne e unha, está junto. Não tem como. Só se eu perder o fôlego, se eu morrer. Não é verdade? Como é que ele faz para as pessoas de um modo carinhoso assim? Para a pessoa falar, então, é porque se a minha mãe faltar, ele fala assim de modo carinhoso, se meu pai faltar, o que é faltar? Se morrer. Mas ele fala com modo carinhoso, se faltar, não, se morrer o Aldo, se morrer o fulano tal, como é que vai ser a estrutura? E já foi comprovado que quando na família morre a mãe, os filhos se dispersam, porque faltou comando materno, exceto quando o pai é um pai que tem a visão de maternidade, de inclusão também. Mas o sucesso da nossa vitória em Cristo está em nós termos essa lei em nós, de não reclamar, mas de se modificar, transformar a nossa mentalidade. É o que vamos aprender no nosso curso também. Nosso curso tem 3 tripé. Vocês não estão lembrados aqui do tripé do nosso curso: amor, né? Qual outro tripé que tem no nosso curso? Fé e ação. No nosso curso nós temos isso aí para nós nos fortalecer, porque quando estamos aqui ouvindo, inclusive a minha voz, vocês estão conectados aqui. Chegou o silêncio. Você agora pensou na azarada que está cantando. Pensou no grito do rapaz que estava no campo de futebol. A nossa mente não quer silêncio. Percebeu? Mas esse está o processo do crescimento. É no silêncio que nós crescemos. Ana, quando estava orando no templo, não sabe da história bíblica, o que ela fazia? Ela orava em silêncio. Às vezes o nosso falar atrapalha algumas questões, porque alguém escuta, alguém nos critica depois. O que é que ele quer fazer? O que é que ele está com o teu problema? O que está assim? Então a gente tem que trabalhar o nosso interior, a nossa mente. Então Ana ali orando ao Senhor no templo, e Ana pedindo a Deus que abrisse sua madre, que ele quer engravidar, trazer uma criança ao mundo e etc. Vocês conhecem a história bíblica. E Ana fala para Deus e faz um pacto com o Senhor. Ela não estava reclamando, estava clamando. Mas ela aprendeu a esperar em Deus. A reclamação, meus irmãos, minhas irmãs, atrapalha o nosso foco. A reclamação tira a nossa alegria, tira o apetite de se alimentar, tira o sono.
E quando vem alguém, como teve os fatos aí que aconteceu, você comentou, que vem alguém de fora da própria família e fala coisa para nós, nos entristecer, temos que sair para não entrar no pacote dele, na ideia daquela pessoa. Cancela, isola, não estou aqui, não reclama, esquece. Tudo bem, você está certo. Perde, você está certo. A senhora está certa. E tchau. Não reclama. Então é uma lei do sucesso, meus irmãos. Mas comece com Cristo. Toda ali confessar Jesus, que Cristo é o Senhor. Não tem como fugir da alegria. Porque o Senhor é a nossa fortaleza. Nós somos seres humanos e somos feitos imagem do Senhor, amém? Quer dizer que Deus nos conhece perfeitamente, que nos construiu. Mas nós temos alguns sentimentos que nos dirigem, é normal. O medo, né? É o mais poderoso. Mas quando nós colocamos o sentimento da alegria e do amor, a gente supera o medo. Por isso que ele fala contentamento. O medo, ele gera o que em nós? O que é que o medo gera no ser humano? Um sentimento de evitar. O pensamento de evitar tal coisa, porque não vai dar certo. O que é que o medo gera em nós? O medo gera insegurança em nós. O medo gera insegurança em nós. Por que temos medo da morte? Porque nós sabemos que nós não morremos. Somos transferidos para a glória do Senhor. E não é privilégio nosso, é para todo que ele se renda a Jesus. Então, às vezes, nós, ao evangelizar alguém, sem maldade, falamos assim: é que nós já somos salvos. Você já quebra a barreira. Tem que incluir ele nesse processo. Como? Quando ele entender, a pessoa compreender que Cristo é a razão da sua vida. Então, o medo atrapalha, né? E o processo emocional. Já falei para os irmãos aqui minha experiência de adolescente, né? Minha mãe me falou que na tal árvore me fez da minha casa, toda meia-noite apareceu uma mulher. Meia-noite apareceu uma mulher naquela árvore lá em cima, ela apareceu a mulher na árvore. Uma vez eu vinha da aula, cheguei em casa quase meia-noite. Quando eu cheguei no portão de casa, ativou a crença limitando a minha mãe. Eu olhei para a árvore e não tinha nenhuma mulher na árvore lá. Não tinha nenhuma mulher na árvore. Mas a minha mente estava pegando daquela informação, acatou aquela informação. Então a reclamação, muitas vezes, nós aprendemos com o nosso pai. Com a nossa mãe que está em casa, reclamando de tudo. Está ruim, está faltando café, e está difícil. E a gente aprende e capta a mensagem e fica lá. Quando eu fui dar um de perder lá em casa, colocar uma pedra que quebrou lá. E vamos viver de aprendendo, né? A vida é uma escola. Aí quando eu coloquei a pedra e tal, acertei. E para limpar a pedra, as laterais, peguei uma esponja de lavar louça para limpar. Quando eu passei a borda assim para limpar, vem arranhando toda a região da pedra e puxando mais cimento. Aí foi que eu disse: não pode ser assim, muda. Aí peguei outra ferramenta para limpar. Então, quer dizer, a nossa vida é uma prática, é o fazer. Os irmãos fazer uma comida em sua casa, de repente, vamos mudar, vamos colocar outra açafrão, não sei o que lá, né? Você não gosta de colocar muito aquela, né? Como é que você gosta de colocar muito no arroz lá, aquele? Você gosta de colocar muito no arroz, né? Não, outro cara gosta de colocar muito no arroz lá. É uma erva, então fica dando um sabor diferente. Então, quer dizer, você muda, né? Então,
Como é que chega essa ideia? Na nossa mente. Então, se eu falar assim, que eu sou feio, ninguém me quer, eu estou reclamando de mim mesmo, isso é um pecado. Tem que dizer assim, eu sou maravilhoso, o Senhor me fez assim. E o Senhor quer me usar dessa forma. Então, Paulo ensina, precisamos dar um basta na lei da reclamação. Se for para reclamar, sugira, dê uma sugestão. Mas não tem como ficar sem reclamar, porque tá difícil, né? Tá difícil, né? Tá pequeno o salário, estou desempregado, tá difícil. Mas essa reclamação até se torna uma coisa rotineira entre nós. Mas o reclamar que faz muito mal ainda é o interno, é o mental, é quando eu estou comigo mesmo. Como é que você anda, que você está com você mesmo? Você está trabalhando numa empresa, aí chegou o chefe aqui, vamos trabalhar pessoal. Ele vai embora, você, não, fica quietinho aqui. Como é que está a nossa produção com a gente mesmo? Tem pessoa que só faz quando está sendo observado. Como é bom fazer as coisas com alegria, fazer sem ninguém estar nos observando, porque você tem a sua integridade, a sua responsabilidade. Estou fazendo isso aqui, vou fazer, né? Fui fazer ontem uma cebola, caramelizada que chama, né? Aí fui no YouTube, né? Agora então, olha, aí tem uma, aí reclama, pode reclamar da internet. No YouTube, aí, um monte de informação como fazer. Faz assim, assado. Aí eu, não, vou pegar uma forma mais prática, eu quero para agora. E toda a informação que eu peguei, 40 minutos para ficar boa, era 30 minutos para ficar boa, eu queria para mais rápido. Fiz meu modo, deu 10 minutos. Quer dizer, todo mundo tem a sua forma de ensinar, de fazer. Então, não vamos parar nunca de reclamar, repito, que somos vivos. Mas tem que trabalhar, cuidar desse processo mental que é o reclamador na minha vida, que me escraviza. E quanto mais e mais eu tratar, eu me liberto. Que eu vou trocando a reclamação pela gratidão. Senhor, está difícil porque estou desempregado, mas obrigado que eu estou vivo. Mudamos. Aí quando menos espera, chega alguém em nossa casa e fala assim, olha, preciso de você trabalhar amanhã em tal lugar, pode ser? Mas eu vou trabalhar, vou cuidar do cuidador lá, não cuidar. Arrumou um trabalho, alguém passa. Irmão, ninguém gosta de ver quem vive reclamando, quem vive falando coisas que não edifica. E a igreja, ela faz coisas que edifica, ela ensina. A igreja tem que ensinar as pessoas a crescer com Jesus, né? O medo gera evitação. Quando eu estou com medo, eu evito o crescimento. E Deus nos convida a completar o gozo, a alegria nele, pensando as mesmas coisas, crescendo na presença do Eterno. A ideia que eu disse para os irmãos no passado do dinheiro não é para dizer que eu estou cheio de dinheiro, esnobando dinheiro. Não, é para fixar a mensagem na nossa mente, que Deus está acima de tudo. Mas quando falta o dinheiro, a gente fica desesperados, se esquecendo que Ele está acima de tudo, que vai dar o escape, vai usar alguém para nos auxiliar, abrir uma porta de emprego aqui, mas sobretudo é a sua presença na nossa vida. Esta paz que nós temos, que não é de ninguém,
vem de Deus. Esta paz que nós temos é que nos faz ser vencedores. É o que nos faz dizer não à reclamação. É o que nos faz aprender que nós precisamos cuidar da nossa reclamação interna. O cuidado. Lembre-se do jardim. Você vai lá ver suas plantações, vai ter que dar uma olhadinha. Jesus falou, deixa crescer junto o joio e o trigo, mas alguém tem que cuidar, separar. Não vamos matar as pessoas, vamos desenvolvê-las para crescer com Cristo. Vai ter agora, dia 4 de junho, a Marcha para Jesus, em Pirassununga. Eu conto com você na Marcha para Jesus. Porque não é que ele queira a marcha. Ele não quer marcha. Ele quer a nossa presença, quer a nossa união, para mostrar aos outros nosso amor, né? Deus quer a nossa comunhão com Ele diariamente. O nosso culto poderoso é o nosso culto em casa. Como é que é feito o nosso culto em nossa casa? Você faz culto em sua casa? Eu não consigo fazer porque ninguém se reúne. Faça sozinho. Depois convide para pelo menos ouvir uma frase da Bíblia. A pessoa não quer, vamos ouvir pelo menos uma frase do hino. Porque água mole em pedra dura, como é que é o ditado? Tanto bate até que fura. Mas ó pedra difícil de ser penetrada, que é a pedra do coração do homem, né? Então por isso que Paulo fala para nós: fazei todas as coisas sem murmuração e sem contenda. Volto a falar, nós aqui ninguém aqui murmura na nossa igreja, mas é um ensino. Eu tenho que aprender para que eu possa me vacinar, me proteger do vício mental da reclamação. Só iremos parar de reclamar quando a gente deixar de existir na terra. Isso é fato. Mas o que eu quero passar para a minha vida, para nós aqui, é que eu preciso me policiar, preciso me disciplinar, melhor falando, para comandar esse meu pensamento reclamador, que vem muitas vezes me escravizar. Então é uma lei do sucesso. Então estamos na segunda lei, né? A lei do sucesso. Que nós possamos ser pessoas que transmitem amor a quem não tem amor, que transmitem paz para quem não tem paz, que transmita alegria para quem não tem alegria. Que nós possamos ser um agente de Cristo nessa terra. Ele falou: ide por todo mundo. O Evangelho é a palavra poderosa que renova. Mas o Evangelho não invade o coração, meus irmãos. Não invade. Porque o amor não invade, o amor pede permissão. O amor diz assim: eu quero entrar na sua vida, abra. O mesmo pensamento, o mesmo amor e a mesma fé. Que o Senhor nos dê neste dia a visão de nos tornar mais e mais discípulos autênticos de Jesus Cristo. Trabalhe o seu coração, porque é isso que eu faço comigo também, de não deixar que os outros invadam a sua paz. Qualquer pessoa, pode ser seu pai, sua mãe, não interessa quem é que é. Percebeu que quer invadir a sua paz? Você deleta, fala assim: não aceito. E com educação fala assim: papai e mamãe, vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto? E muda, entendeu? Porque o que vai ter a tua paz não vai fazer você, nem eu, evoluir, crescer. Vai nos fazer entrar no processo de reclamação.
Meu pai é chato, meu pai não para, minha mãe, não sei o que lá. Então, afasta. Se não puder se afastar da pessoa, a gente ora, né? Tudo com moderação, com educação, mas mostrando que é importante realmente nós temos o entendimento de que nós somos uma árvore. Não podemos ficar fixada, mas recebendo o alimento do Pai. Amém? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira linda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira linda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Amém? O choro dura uma noite. Se você, quer dizer, assim, se você estiver passando situações difíceis na sua vida, e eu também, vai ter um momento, mas vai terminar. Há tempo para tudo, né? E é o tempo aqui de aprender e de se fortalecer a palavra do Senhor. Nós vamos orar. Quero te agradecer por teu grande amor, Jesus, em nossas vidas. Nos dá a tua paz, a tua direção a cada dia. Abençoa a tua igreja aqui representada, nossas famílias representadas aqui. Ó Deus, prepara para o culto da noite, para que possamos trazer amigos para ouvir a palavra do Senhor, porque nossa proposta é o ensinamento, e somente aprendendo nós podemos tornar fortes, de forma que quando vier o sentimento da reclamação, nós nos lembramos de dizer assim: não, eu cancelo, quero agradecer, porque há uma luta interna em cada um de nós. Mas o Senhor está conosco o tempo todo, cuidando de nós. Muito obrigado pelo teu grande amor em nossas vidas, e que o amor de Jesus Cristo seja com esta igreja, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.